Uma das principais perguntas é como treinar a sua intuição. Porque uma pessoa intuitiva, ela acha muito mais opções saudáveis para ela e para o mundo quando ela vai resolver problemas. Uma coisa interessante que eu tenho observado nas mentorias, conversando com as pessoas, a ansiedade parece que é um limitador de opções, de escolhas. Porque a pessoa, ela, quando ela está com menos vitalidade, ela sente que ela tem poucas opções, ou talvez uma, aquilo ali provoca uma alteração do estado, da percepção dela em relação às possibilidades de mudar e melhorar aquela situação. Então, a intuição é um excelente remédio para isso, porque a intuição ela tem essa habilidade de aumentar o leque de opções. E eu fico pensando, quando a gente fala sobre intuição, quantas ideias, quanta criatividade, quanta coisa, quantas relações e pessoas bacanas a gente pode ter se a gente se abrir para se conectar com novas pessoas, com novas ideias e tudo mais. Então, a intuição ou a ciência da intuição, ela se preocupa em analisar o que não é tão óbvio, em analisar o que não é tão simples de ver. A gente pode dizer que a ciência da intuição também é uma ciência do invisível, porque a intuição significa que o seu cérebro, a sua capacidade de analisar, de olhar o mundo, ela está completamente aberta, completamente serena e ela consegue ler e interpretar aquilo que não é o óbvio. Então a gente pode até falar que é a ciência do não óbvio. E como é isso na prática? Uma pessoa intuitiva, uma pessoa que desenvolve essa habilidade, ela consegue analisar os fatos de uma forma muito mais ampla. O que que significa isso? Quando você vai tomar uma decisão, você pega os fatos, as ideias, as informações que você olha, que você observa, e a partir daí você faz comparações, usa a sua inteligência, a sua experiência e toma decisões. Então, por exemplo, uma pessoa pode estar falando algo para você, aquilo lá está te incomodando, está te causando algum desconforto, você analisa, processa, pega essa informação de acordo com o que você aprendeu e aí você reage. Geralmente essas reações, elas são baseadas em experiências passadas, na informação ou no julgamento que você faz de como aquela situação vai acabar. Aí você reage. Quanto mais intuição você desenvolve, você se permite, você vai olhar aquela situação de um jeito novo. Não com uma ou duas possibilidades, mas talvez com dezenas, com centenas de opções que não estão aparentes, que não estão pré-determinadas. Então a intuição, ela amplia a sua possibilidade de ler, interpretar e reagir diante dos fatos, das pessoas, dos acontecimentos. Por exemplo, quando você apenas toma decisões com base num jeito único de reagir, tem até um cientista que chamou isso daí de burrice, né? Sem querer ofender, mas burrice no sentido de ter apenas uma opção diante dos fatos significa que você está desperdiçando as possibilidades, a criatividade e todo o leque de opções que uma situação oferece. Então, uma pessoa inteligentemente intuitiva, ela tem serenidade, ela tem calma, ela consegue observar bem as situações, e aí ela observa, ela vai observando, ela acha, ela extrai dos problemas mais opções, ela consegue ter uma leitura mais serena. E eu falo sobre serenidade porque isso daí ativa a criatividade. Então, uma pessoa intuitiva, ela olha para a situação e ela enxerga. Você está enxergando duas ou três opções, ela enxerga dezenas, centenas. Então, ela tem mais possibilidades de escolher uma opção boa para ela, boa para outra pessoa e boa para o mundo. Como que eu treino a intuição? É só você olhar um exemplo muito simples. No fim do dia, geralmente a gente está cansado, esgotado, depois de gastar toda a nossa energia. A gente usa até essa expressão. O que que significa gastar a nossa energia? Significa que você tinha vitalidade e você usou aquela vitalidade. Isso daí faz o seu sistema, o seu corpo, a sua mente ficar esgotado. Quando você tenta tomar decisões boas no fim do dia, geralmente é difícil, porque o esgotamento atrapalha. Então, o oposto vale. Quanto mais vitalidade, quanto mais descansado, quanto mais você consegue analisar as situações de uma forma saudável, serena, calma, mais maior é a sua possibilidade de exercitar a intuição. Porque a intuição te permite ler mais informações do que o óbvio, mais informações do que as pessoas estão enxergando. Então, a intuição tem essa grande vantagem. Como que eu treino isso?
injetando vitalidade, ficando mais calmo, conseguindo ter mais serenidade ao observar uma situação. O problema dessa história é que geralmente situações drásticas com pessoas tóxicas, elas atrapalham, elas imediatamente retiram da gente essa vitalidade. Daí vem o treino. Por isso é importante aprender sobre a intuição e ter uma maneira bem saudável de conseguir olhar para situações de uma forma muito serena. Então, se você tem diante de uma situação, você realmente enxerga e se anima diante da possibilidade de resolver o problema com um leque de opções maior, isso daí diminui a sua ansiedade, diminui essa possibilidade de você ficar com medo de aquela situação se resolver de uma única forma, e geralmente da forma negativa. A intuição, então, ela amplia, ela melhora a sua habilidade de resolver problemas. Isso é muito saudável para a nossa saúde mental. Hoje em dia, vários cientistas estudam sobre a intuição. Por quê? Eles aprenderam com os grandes artistas, eles perceberam com as pessoas que realmente conseguem produzir coisas a mais do que a média da humanidade. E esses cientistas pesquisaram isso e foram descobrindo que existe um padrão, existe uma coisa comum nessas pessoas que fazem isso, que é o poder da intuição. Essa intuição, aliada com o esforço, aliada com o talento, aliada com esse trabalho árduo para criar coisas e para avançar a vida, isso faz uma diferença enorme. Então, a ciência da intuição, ela é nova, é algo que está acontecendo agora, e ela está intimamente ligada com coisas muito legais que estão sendo produzidas pelas grandes mentes da humanidade. Então, por que não? Por que que a gente também não pode aprender com isso e realmente usar no nosso dia a dia? Essa é a nossa dica, a gente faz isso na mentoria, e a gente faz isso aqui na Lab Rap, e a gente vai o tempo todo compartilhar isso daí com vocês. E para deixar esse assunto ainda mais apimentado, eu vou colocar agora o áudio de uma live que nós fizemos bem recentemente sobre esse tema da intuição. Então, com isso, a gente vai fechar essa lógica, esse entendimento sobre a intuição e a ligação disso com as questões de saúde mental, com a questão da ansiedade e o quanto isso pode impactar o nosso dia a dia de uma forma bacana. Espero que vocês gostem, segue lá o áudio. E então o que eu tenho mais acreditado, que eu tenho aprendido muito nas mentorias, é que quando você muda a narrativa sobre si mesmo, gente, isso tem um poder incrível. É você que define isso todos os dias. Por incrível que pareça, o nosso cérebro ele consegue alterar a maneira da gente definir, da gente olhar para a gente mesmo. E quando você faz isso, a sua mente reage, seu cérebro reage e acontecem coisas incríveis. Você começa a ajustar, sabe? Melhorar, ampliar. Aí você começa a confiar mais em você. Peraí, por que que eu estou escolhendo esse jeito de olhar para mim e de me relacionar com aquela pessoa? Não, mas aquela pessoa é assim, sempre foi assim, então agora ela é também desse jeito. Mas a intuição, ela é você deixar o seu cérebro utilizar, escolher dentre milhares de possibilidades de boas ideias e de inteligência, de sabedoria, de maneiras de lidar com o outro e com a outra pessoa, que você fala, nossa, olha o leque de opções. Aí você observa a pessoa com muita cautela, ela está tentando falar isso, ela está com raiva, mas não é por isso, tem coisa por baixo. Aí você lê o que está embaixo do embaixo do embaixo, aí você escolhe uma ótima ideia, ataca aquilo lá, dissolveu o problema. Por quê? Você está usando a sua inteligência mais profunda, mais refinada, mais ampla, né? Você está usando que hoje se fala que se chama de ciência da intuição. É algo extremamente novo. É só não atrapalhar. Isso é interessante. Né? Quando você percebe, sabe, aquela pessoa, aquele meu parente lá tá me ligando, ele tá querendo me atormentar com isso, mas peraí, o que que tá por trás? Por que que eu vou me machucar e me chatear agora? E se eu usar, peraí, qual ideia eu posso escolher agora para eu desmontar esse negócio que vai me machucar? Aí você, se você tiver sereno, serena, bem, calmo, tranquilo, você consegue abrir o leque de opções. Isso é sabedoria. Uma pessoa burra emocionalmente, ela só acha que tem uma resposta, só tem uma opção. Então, isso daí é burrice, né? Eu não tenho mais de uma. Agora, a pessoa inteligente emocionalmente ou sábia, ela olha para a mesma situação que eu, mas ela enxerga várias opções.
Porque as opções já estão lá. Os intuitivos, eles conseguem olhar e enxergar muito mais opções. Eu estava dando um exemplo interessante agora há pouco, que quando eu estudei matemática na Unicamp, os melhores matemáticos da minha turma, eles foram chamados para trabalhar nos bancos, porque eles eram, além de matemáticos racionais, eles eram intuitivos, e você faz um teste para isso. Então, os melhores intuitivos, os bancos pagavam uma fortuna para ele trabalhar na bolsa de valor, trabalhar em investimento. Porque ele está lendo as informações, a economia, ele está lendo as notícias, ele está aqui, ele pega o que ninguém pegou, o que está por trás, o subliminar, a informação que não está na informação visível. Então ele olha, aí ele sabe como. Aí a pessoa pergunta, mas por que você apostou naquela ação lá? Eu não sei te explicar, eu sei que eu apostei e foi ela que subiu no fim do dia. Entende? Então, isso é intuição, não é o lógico, o racional. Mas onde está isso? Cada vez mais os cientistas tentam desvendar. E ela está em você ampliar a sua maneira, deixar o seu cérebro te dar mais leques de opções. Ouvir mais, acalmar e olhar as pessoas com mais serenidade, com mais presença, com mais calma, com mais serenidade. Porque, gente, as palavras, as ideias, tá tudo lá. É só você deixar, é só você ouvir. A gente está mergulhado num mar de criatividade, de ideias, de soluções. É só não atrapalhar, é só você ficar ali, ó, sereninha, olhando e entendi, entendi. Aí às vezes a pessoa tá falando com você, você tá olhando para ela, mas você tá percebendo se ela tá com olheira, se ela tá bem, se o cabelo dela tá arrumado, se ela tá falando aquilo é por causa da roupa que ela tá, né? Como é que tá o rosto dela comparado com ontem? Tá com menos vitalidade, então ela não tá bem, então talvez daí esteja saindo esse monte de palavra ruim. Como é que eu desmonto? Como é que eu animo? Como é que eu melhoro essa pessoa? Né? Se você se deixar levar só por uma ideia, você vai entrar e vai dividir, vai começar a brigar também. É incrível que eu passei por uma situação quase parecida com o que você está falando. Eu estava na terapia, estava falando com o terapeuta, né? E conversando com ele conversando comigo. Eu percebi, pelo olhar dele, né, pelo jeito dele, que estava acontecendo alguma coisa. Daí ele falou, Giane, eu vendi minha casa, eu mudei daqui da granja e agora vou buscar um outro local e tal, eu te passo. Mas eu vi que... Daí eu falei assim, nossa, que legal. Olha. Daí eu falei um monte de coisas que eu estava conseguindo enxergar. Uhum. Falei, que legal, agora você vai ter, né, uma outra casa, um outro lugar, vai mudar os ares. Eu comecei a falar muito com ele. Ele falou assim, como que você pode enxergar a minha situação de uma forma tão bonita, tão positiva? Eu falei, mas não tem outra situação que eu não enxergo. Né? Eu estou vendo uma coisa que eu achei super legal. Isso. Aí a gente trocou ideia, conversou muito, e no final ele falou assim, puxa vida, você me ajudou bastante nessa sua conclusão. Uma pergunta, né? Por que você não usa isso para si mesma, né? Sabe, quando você começar igual a ele, né, que estava ali falando de uma situação, estava meio constrangido, meio triste, aí você já achou, dentro de um universo criativo, de possibilidades, de ideias, você achou uma ideia que deixou ele bem, deixou você bem, você trouxe essa ideia aqui pra gente, está deixando a gente também bem. Né? Por que a gente não usa isso pra gente mesmo, né? Então isso daí é muito interessante, assim, a maneira com que a gente olha para as coisas que a gente faz, e da maneira que a gente escolhe as ideias que a gente julga a gente mesmo, né? Então, nossa, a cada momento a gente pode fazer isso, né? Por que não? Sim, até porque a nossa intuição, você tem que valorizar ela, você tem que confiar. É. Você tem que confiar em você. Uhum. Você não confia em você, você está mal, não está bem, mas daqui a pouco eu vou melhorar. Uhum. Vou adaptar, vou melhorar. Né? E a minha intuição está me dizendo, você vai ficar bem. Uhum. Daí eu confio naquilo, a coisa passa, fala, fiquei bem. Uhum. Mas é questão de confiança em si próprio mesmo, viu? Uhum. E uma coisa interessante sobre confiança, quanto mais você confia em você, mais a intuição fica refinada. Porque a confiança, ela amplia, né?
a desconfiança, ela limita. Então, quando você aconteceu alguma coisa, começou a entrar numa situação, confie em si mesmo, diminui as expectativas, abre o olhar, os ouvidos, sabe, o cabelo, o corpo, olha aquilo ali de uma forma diferente, assim, só sente, só experimenta aquela situação. Você vai ver que tem sim, muitas outras opções que podem aparecer, a não ser, além daquela que é óbvia, né? E como eu é, falei da questão da verdade. burrice, né? A burrice é o óbvio, né? Então a pessoa fala alguma coisa, eu sou esquentada, aí você vai e explode com ela. Não tem nada de novo nisso. Agora, quando alguém fala alguma coisa e você olha, percebe, amplia, usa a sua intuição, que já está treinada, usa a sua experiência, usa os mínimos detalhes daquela situação, aí você, uau, você olha para aquilo ali e consegue achar uma solução muito melhor, muito mais interessante. E isso eu treino bastante isso também, né? Nas mentorias é muito importante você olhar para a pessoa, como ela chegou, como é que tá a pele dela, como é que ela É, tá hoje, o jeito que ela tá sentada, a maneira com que ela fala. Então, com o tempo, você começa a ler isso na pessoa sim, sim, e aí você ajusta de acordo com o que você está lendo. Você não vai ficar repetindo as coisas só porque você quer. A interação faz é, acontecer e às vezes é uma palavrinha que faz a pessoa melhorar, faz a pessoa sentir alegria, se sentir melhor, né? sim, sim, com certeza, com certeza.